mesa. Então, eles perguntam, a cadeira aqui, Cláudia, vocês falam que tem espírito, pode sentar na cadeira? Será que tem algum espírito sentado no lugar na cadeira? Então, muitas perguntas quinta-feira, seria bom que esses irmãos estivessem aqui, e foi uma palestra direcionada assim, bem simples, bem prática, para que esses irmãos entendessem mais ou menos o que acontece antes de nós entrarmos numa casa espírita. O que acontece antes de nós chegarmos, abrir a porta, abrir a janela, acender a luz, o que é feito antes de nós entrarmos aqui. Então seria bom que esses irmãos estivessem aqui. Vou pedir o Nilson para quinta-feira, nós pedimos que esses irmãos assistam, porque a maioria dos nossos irmãos gosta de ver fenômeno. Nós temos esse trabalho que acontece às quinta-feira, que é de tratamento. Então, eu fiz essa palestra devido a muita pergunta. E tem um livro que é bem simples, que é o livro Seara do Bem, no espírito do nosso irmão Carlos Tonini, pelo médium Luiz Antônio Ferraz. Então, eles trazem ilustrações. Então, ficaria mais fácil para nós explicarmos a eles essa situação, porque passaria no quadro, né? Às vezes tem que descrever a situação, e já com a ilustração ficaria mais fácil que eles entendessem. Mas temos alguns dessas pessoas que estão frequentando a casa também, alguns que vai servir de pergunta, são muitas perguntas que teria resposta. Então, esse irmão, Antônio Carlos Tonini, ele era um trabalhador de uma casa espírita, como essa nossa aqui. Ele trabalhava, participava das atividades do trabalho, e ele veio desencarnar. E ele, depois de alguns tempos lá, ele pediu, queria ver o que acontece. Ele já sabe o que acontece aqui numa reunião pública, como essa aqui, ele já sabe o que acontece. Agora ele queria saber o que acontece antes de nós adiantarmos, antes do desencarnado entrar aqui. E esse livro, ele é bem simples, bem básico, bem prático, e foi que nós trouxemos. Então, pedi a ele que me auxiliasse com as gravuras ali. Então, esse irmão pede essa permissão, ele recebe essa autorização de vir participar já dessa reunião. Então, ele já tem mais ou menos uma noção, porque ele já frequentava a casa, e ele chega, a Miriam botar ele já aparece ele chegando, vai aparecer ele já chegando para visitar essa casa, antes de nós abrirmos a porta. Então esse irmão Tonini, ele chega nesta casa para ver como acontece o trabalho. E pode continuar. Aí nós sabemos que toda casa espírita tem um dirigente, que é o que ele é responsável para coordenar os trabalhos. Então, esse Antônio Carlos Tonini, eu estou muito mais Tonini, esse Tonini chega, o mentor, é apresentado ao Joel, que é o diretor no momento, é responsável pela equipe. Então, esse Joel já pede que Marcos, um dos trabalhadores da casa, se encarregue de apresentar a Marcos, o Tonini, com o trabalho. O que acontece? Então esse irmão começa a fazer a reunião dos trabalhadores. Então ele reúne todos os trabalhadores da casa, todos os trabalhadores, faz a prece inicial e começa a distribuição de tarefas. Uma das tarefas que é muito importante da casa espírita é a parte da segurança. Existe um aparato de uma segurança, então os espíritos são acompanhados na portaria, são levados os espíritos para a sala de atendimento fraterno, para a sala de tratamento, são distribuídos aqui os irmãozinhos para a sala de passe. E esse Carlos Tonini começa a fazer as perguntas, né? Porque ele entra no salão principal e o dirigente da casa, que é o Joel, pede o Marcos, que é um dos trabalhadores, encarrega ele de mostrar a Tonini como acontecem os trabalhos da casa. Então eu vou te passar para a discussão de tarefa. Aí, já é a parte que eu falei que os irmãos, o dirigente da casa, fazem a reunião e começa a distribuir as tarefas, botando cada um na sua salinha. Na sala de atendimento fraterno, a sala de tratamento, os irmãos que vão ficar no salão, né? Vão ficar no salão, nós estamos observados no salão, nossos pensamentos, então quando chegamos aqui, podemos vigiar o nosso pensamento no salão, que vai dar essa assistência. E
Pode ir para o segundo. Parte de segurança. Então, esse Tonini, quando entra no salão principal, ele vê que tem dois irmãozinhos que estão já na entrada do salão. Esses irmãos, eles estão com um dispositivo que pode sedar algum irmão, porque às vezes eles têm autorização de entrar aqui, eles podem entrar na casa. Mas vamos saber, vamos supor que chega aqui na casa, eles têm uma outra reação, então eles são sedados. Então não mata ninguém só para sedar para o irmão adormecer. Agora equipe médica. E tem, agora nós temos a equipe médica. Ali nós temos os enfermeiros e nós vemos que nessa equipe tem dois irmãos que eles trazem na mão aí, tipo uma ânfora, um jarro. E o Toninho questiona o Marcos o que tem naquele jarro. Então ele fala que são fluidos que eles extraem das plantas, da raiz, que é da raiz das plantas, dos frutos, das flores, e manipulado com a água e com o fluido espiritual, ele usa esses elementos que vão servir de remédio na fluidificação da água para nós aqui. E vamos lá, para os aparelhagens. E também nós temos parte científica, tem muitos cientistas, então há uns equipamentos que vêm da espiritualidade, equipamento que nós ainda não temos a noção ainda, que nós ainda, que o nosso mundo aqui é uma imitação do mundo lá do outro lado. Então tem aparelhos aí que eles usam, que tem um dispositivo que cria uma proteção em volta do centro todinho da casa espírita. A esse aparelho que cria essa proteção. E também ele diz aqui que existe um verdadeiro complexo de aparelhagem, e mais na frente nós vamos saber por que é usado esse aparelhagem. Então, antes de abrir a porta para que nós entramos, a equipe médica já está preparada, manipulando os remédios que vão botar nas aulas para a gente, na salinha de tratamento, já tem os irmãos que estão nos esperando. Então, tudo isso aconteceu antes de nós encarnados entrar. Então, quando os irmãos, porque muitos me perguntam assim, por que quando vocês lá na frente vão fazer a prece de iniciação, eles falam, agradecemos o amparo da equipe médica da Casa Luz de Tiago. Então, como é que é isso? Então são esses irmãos que chegam antes de nós, que fazem esse trabalho e vêm nos ajudar. Então é por isso que nós usamos essa palavra. Nós agradecemos esse amparo, essa sustentação que nós temos. Então é preciso que nós vejamos o valor que tem desse irmão. E nós não estamos em qualquer casa. Há o amparato enorme e a proteção para nós. Porque esses irmãos ficam no salão e quando nós estivermos aqui, procurar pensar no nosso problema, porque aqui nós estamos no lugar certo, porque aqui nós vamos receber ajuda, porque toda a casa séria que nós trabalhamos sério, nós estamos aqui, há irmãozinhos que já estão nos auxiliando. Agora nós vamos para a abertura do público. Aí começa, já abriu as portas, os nossos irmãos já começam a entrar no ambiente, nós já estamos entrando no ambiente e nós temos, quando já todo mundo entrou no ambiente, já está todo mundo aconchegando no ambiente, nós temos a parte da harmonização. Harmonização. A harmonização. Porque quando nós entramos numa casa espírita, às vezes a gente fala assim, poxa, está tão bom aqui, está tão leve o ambiente, está tão gostoso, porque além de ter esses irmãos que dá essa energia boa para todos nós podemos também usar uma música aqui na harmonização. Pode ser uma música, ela pode ser no violão, pode ter alguém cantando no violão, pode ser uma música aqui no aparelho, pode ser uma mensagem, né? Pode ser uma mensagem bem suave, pode ser uma palestra também. E vamos agora para o atendimento fraterno. E antes de iniciar o trabalho, nós temos atendimento fraterno. E na ilustração nós podemos ver que
o médico que está ali recebendo as pessoas para atendimento fraterno, nós não estamos sozinhos. Ali, eles estão acompanhados de 3 irmãos. Esses irmãos, nós temos ali médicos que vai analisar os problemas, o mentor da casa, os psicólogos. Enquanto nós estamos conversando, com o atendente, ó, o meu problema é esse, esses irmãos já estão analisando como vão fazer para nos ajudar. O primeiro socorro já começa assim. Então, quando nós chegarmos, podemos falar, vamos ter certeza de que seremos atendidos. Porque esses irmãos aqui, que vão passar para o trabalhador da casa, que chega antes de nós vimos que ficam na salinha, eles vão relatar o nosso problema e vão estudar de alguma forma para poder nos ajudar. Então a ajuda é certa mesmo, a gente recebe. E às vezes tem essa parte aqui do orador. Uma coisa que é muito importante, que nós quando estamos falando aqui, a espiritualidade faz parte dela. A espiritualidade é simples. São mesmo nós que mesmo complicamos as coisas, como o trabalhador da casa já disse. A espiritualidade faz um trabalho simples, mas ele intui nós. Mas é preciso que nós tenhamos conteúdo. É preciso que nós lemos, porque às vezes nós estamos aqui falando uma palestra e ele vai puxar lá no nosso arquivo alguma situação que vai servir para alguém. Já ouviu pessoas falando assim, poxa, Cláudia, aquilo que você falou serviu diretamente para mim. Mas não foi eu que falei. Foi os irmãozinhos que estão aí, um conectado com o outro, vai passando, que passa a pessoa do irmão que está aqui, que passa para o orador para fazer essa palestra. Então é preciso que nós tenhamos conteúdo, é preciso que nós lemos pelo nosso arquivo. Então, aí eu sou de ler pouco, né? Então eles estão trabalhando o que pode, porque no meu arquivo aqui está zerado. Mas mesmo assim, a espiritualidade não deixa de fazer o trabalho dele. O trabalho continua. Então nós recebemos todo esse apoio, toda a sustentação da Casa Espírita. Aí quando eu falo da sintonia, né, dos irmãos, tem um aparato de irmãos aqui que já está nos observando. Ele sabe que cada um de nós está pensando. E ele estuda o meio de poder nos ajudar. Então, quando nós estivermos aqui numa casa espírita como essa, vamos pensar nos nossos problemas, vamos pedir com fé, que é uma casa que trabalha com Jesus e para Jesus. E esses irmãozinhos aqui que estão, eles ajudam, não vai faltar o amparo, a proteção de Deus Jesus. Mas esse irmão aqui que está aí já na cultura, ele está olhando para o palestrante, mas não está prestando atenção. Ele está pensando nos afazeres dele, lá nas coisas dele, e está distante. Então, até com os irmãos, quer tentar poder ajudá-los, mas ele não está em conexão, mas não vai faltar ajuda. Então, o rapaz está lá na palestra, mas não está prestando atenção. Isso acontece muito numa casa espírita, porque tem muitos irmãos que estão aqui na palestra, mas estão vivendo outras situações e outros pensamentos. Não está nada conectado aqui com a palestra. No próximo dia. E nós temos aí, os meus irmãos, adentrando no salão, ele vê essa irmã nossa que está com essas energias negativas e se sentindo muito incomodada. E eles conversam, o Marcos conversa com o Toninho e fala, ela é causadora do próprio mal. Porque quando nós temos essas nuvens em torno de nós, são sentimentos que não são bons. Ela pode estar com mágoa, com ódio, com vingança. E de repente, alguém aconselhou ela a vir uma casa espírita. E com certeza, quando ela passar no passe, ela vai receber o socorro, ela vai receber a ajuda. Mas, se ela não mudar o sentimento dela, essas energias pode mais tarde contrair uma doença mais séria, mais grave. Porque eu tive uma amiga que teve essa doença, um câncer, e ela falou que foi feito, né, isso ficou aqui no meu arquivo, né, obrigado, ficou aqui no meu arquivo, que eles vão interagir com os pessoal do câncer. Aí fizeram assim, qual de vocês que tem raiva de alguém? Qual de vocês que tem ódio de alguém? E 90% dessas pessoas tinham esse sentimento. Então, a gente fala sempre, sentimento de ódio, de vingança, nós temos que tirar esse sentimento, que vai fazer muito mal para nós. A gente chama isso de lixo, é como nós pegar um montão de lixo e botar dentro de nós.
isso faz mal. A gente procurar, não é fácil perdoar, mas só você não desejar o mal para o seu próximo já é um grande passo, é uma grande ajuda, como o próximo. Então, e agora, né, nós vemos aqui, né, que acontece muito, os irmãozinhos dormindo na reunião. Então, tem muita situação que pode fazer esses irmãozinhos dormir. No livro, na Serra do Bem, ele narra que no primeiro irmão, que está dormindo profundamente, ele faz trabalho braçal, ele faz um trabalho pesado. Quando entra nessa casa, essa energia gostosa, esse ambiente harmonizado, ele pega no sono. Então, devido ao trabalho, o cansaço e o aconchego da casa, faz com que esse irmão pegue no sono. Mas mesmo assim, eles terão ajuda. Já mais lá na frente, mais atrás, nós estamos vendo outra irmãzinha, ela está, né, com soninho pesado, com olhos pesados, querendo dormir. Essa aí já não estava gostando muito da palestra. Às vezes os palestrantes não estão agradando muito, é aquela que está, falta quantos minutos para acabar? Já vai acabar? Já está terminando. Ainda falta muito, né? Ela está dormindo lá, ela não está gostando. A vida a gente é muito feliz na nossa palestra, né? Ainda mais nós estamos iniciando assim, né? Então a gente é muito feliz na palestra, a gente está doido para ver, olha, já terminou, porque já acabou, doido para terminar a palestra lá. E tem um outro irmãozinho que está dormindo, e nós vemos que tem um cordão fluídico que está ligando ele ao irmãozinho lá fora. Então esse irmãozinho também, ele tem um obsessor, um irmão que está obsediando ele. Então esse irmão não quer que esse outro irmão absorva as palavras, os ensinamentos que está dando aqui. Então ele tenta influenciar esse irmão, porque às vezes ele já tem um laço de muitos anos, de muito tempo, então não pode ser cortado assim. Mas mesmo assim, esse irmão vai receber socorro. E esse outro que está lá, também nesse cordão, vai receber o socorro. A casa, o socorro espírita não vai faltar. Eles receberão o socorro. Por isso, eu falo quando nós estivermos aqui numa casa nesse momento, já ciente desse trabalhador, que nós agradecemos tantos, elevemos nosso pensamento a Deus, a Jesus, nossos entes queridos, façamos os nossos pedidos, esses irmãozinhos aí estão para nos ajudar. É um aparato que me emociona e a gente está sempre agradecendo. Agora vamos para o próximo meio. Aí, nesse daí, nós temos que sempre que eles me perguntaram, Cláudio, será que quando nós entramos aqui, vocês falam que tem espírito desencarnado na reunião? Será que nós sentamos na cadeira, estão na cadeira? Será que tem que pedir licença para sentar? A gente pergunta isso. Aí, nesse livro, está vendo ali, aqui está o orador, aqui está os irmãozinhos sentados, e é feito um mezanine. É um aparelho, quando tem a nossa casa, está vendo, faz uma separação. Então, esses irmãos estão assistindo a palestra. E aquela tela, que passou enquanto eu não falei, né? Essa tela aí, quando eu estou falando assim, por exemplo, Jesus disse, amai-vos uns aos outros, perdoa-nos são perdoados, quando eu cito o sermão do monte. Então, a espiritualidade forma uma gravura para ajudar o irmão do outro lado, para facilitar o atendimento do nosso irmão. Então, esses irmãos, quando eu me emociono também quando falo desses irmãos desencarnados, que estão assistindo a nossa reunião, porque nas reuniões que nós temos aqui a quarta-feira, que faz atendimento direto a esses irmãos, muitos deles, nós conversamos com eles e pedimos a eles que eles aceitem participar da reunião. São muitos espíritos que vêm acompanhados por muitos de nós, e quando nós estamos aqui buscando socorro, esses irmãos vêm e ficam para ser tratados. Então, nós convidamos eles para participar do grupo de estudo. Tem muitos que dizem, eu não posso ficar aqui. Vocês soubessem que eu sou, eu não posso ficar aqui. Então, já aproveitando a oportunidade que vocês estão aqui, todos nós temos direito de estarmos aqui. Todos nós temos uma segunda chance. E a doutrina espírita, ela traz o Cristo redivivo. Então, para nós, como os irmãozinhos desse aceita participar do estudo, é uma felicidade para nós. Porque se fôssemos escolher pessoas para estar aqui, nós mesmos não estaremos aqui. Nós não estaríamos aqui. Porque é uma casa
que ela te dá a oportunidade. Ela não quer saber o que você fez, quem foi você. Ela quer saber o que você quer fazer da tua vida diante de agora, desse conhecimento. Você saber que você tem outra vida, você é responsável pelos seus atos. É uma casa que ela não te condena em nada. Ela quer saber como você quer fazer da tua trajetória daqui agora para frente. Então, esses irmãos que estão aqui, participaram do reunião de quarta-feira, que estão aqui nessa palestra e que falam que não pode, vocês podem sim. Eu tenho uma inspiração muito em Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, ele é uma inspiração para mim. E a gente sabe a trajetória de Paulo, a perseguição que ele fez nos cristãos. A gente sabe muito o que ele fez. E quando ele encontrou Jesus, nós sabemos, ele foi carrasco, ele foi um homem duro, ele apedrejou, ele queimou, ele deu às crianças o que ele deu de comer. Mas quando ele encontrou Jesus, o que ele fez? Ele falou: mestre, o que queres que eu faça? Porque naquele momento, ele sabia que Jesus sabe quem é todos nós aqui. Ele conhece nós, o caráter de todos nós. Ele conhece nós pelo nome. E não é à toa que nós temos a oportunidade de estar numa casa dessa. Eu agradeço muito a Deus e a Jesus. Que quando eu estou lá fora, o pessoal fala: Cláudia, você está diferente, você mudou. Né? Eu perdi muitos amigos, né? Mas ganhei muitos amigos. E eu falo: você está falando que eu estou diferente. Você que está falando que eu estou melhor. Então, se vocês já me acompanharam nessas situações e agora diz que eu sou melhor, está na hora de nós procurar uma casa para frequentar. Porque quando a gente aprende esse Evangelho de Jesus, nós mudamos. Então, esses irmãos que participam da reunião, nós pedimos vocês, se quiser continuar com o estudo e se quiserem mudar, o Espiritismo traz o Cristo redivivo. O Espiritismo é a doutrina de Jesus. Então, nós estamos aqui para julgar, para condenar ninguém. Nós estamos aqui para amparar o que Jesus fazia. Ele amparava, ele consolava, ele não queria saber nada. Então a gente tem que ter a fé daquela moça quando ela tocou em Jesus. Eles falaram: porventura alguém me tocaste? Aí os irmãos trocaram, mas eu falo que me tocou com fé. E se você vir para essa casa, independente do erro que nós fizemos, que eu treinava para obsediar, que eu fui instrutor, não me importa o que vocês foram. A casa está de coração aberto e é melhor que vocês tenham esse entendimento para nos ajudar a lidar com as pessoas que estão passando por isso. Então sejam bem-vindos à nossa casa. E vocês não querem saber o que aconteceu, o que não aconteceu. Estamos precisando de trabalhadores, tanto encarnado como desencarnado. Porque quando é feito esses estudos aqui, a gente se emociona no trabalho de quarta-feira, que a casa se amplia de uma tal maneira que vira tipo, como, não posso dizer um vilarejo, mas ela se amplia de uma tal maneira que você tem todo tipo de ajuda. E tem irmãos aqui que, eu quero ir para o cartório. É todo um aparato. A casa cria de uma tal maneira, é uma ajuda tão grande que essa casa nos fornece, que nos emociona. Agora nós vamos para a sala de evangelização. E quando é a salinha de evangelização, nós estamos vendo essas irmãs aqui, a evangelização é uma parte muito importante na nossa casa espírita, né? Mas nós temos dificuldade de trazer os adultos também, mas nós estamos tentando trazer as crianças. Porque aquelas criancinhas, né, gordinhas, aquelas bochechinhas fofas, aqueles pezinhos que a gente quer morder ali, são uns espíritos que já têm uma bagagem de vida. E quando eles vêm aqui na aulinha de evangelização, são uma sementinha que são plantadas na mente deles, que mais tarde vão ajudar eles. Então tem essa irmãzinha aqui, que está dando a aulinha, e a mentora aqui está ajudando ela, emanando pensamentos bons para ela, orientando ela como lidar com as crianças e auxiliando as crianças. E do outro lado de cá, tem mais mães que estão participando dessa reunião, porque em vidas passadas, em encarnações passadas, elas não foram muito felizes na parte de mãe maternal. Então elas já estão começando a se envolver com essa criança para despertar esse lado de mãe emocional. Então, quando nós falamos que é importante trazer as crianças, que uma sementinha fica,
me faz lembrar, obrigado, que eu, quando eu tenho 60 anos, aos 7 anos de idade, eu tive a oportunidade de frequentar uma aulinha de evangelização dessa. E a irmã me chamou, irmã, que eu viesse fazer uma poesia. E eu sempre fui nervosa, falar ao público, eu não queria fazer uma poesia. Ela, mas tu vai falar poesia, que é as 4 letrinhas só. E você vê, assim, há 57 anos atrás, eu estava diante do público falando assim: a pasta limpa meu dente, lavo o rosto com sabão, fico suja realmente se não faço uma oração. E hoje eu chamei meus filhos e falei: a pasta limpa o dente, a gente lava o rosto com sabão, a gente fica realmente suja se não faz uma oração. Menetinho, vamos fazer oração. Limpou o dente, mas fazer a oração para a gente ficar, né? Então fazer a oração. Então foi uma sementinha que foi plantada há 57 anos atrás na minha mente. E eu passei para minha netinha, né? Passei para meus filhos, passei para os meus netinhos. Então é importante a gente trabalhar a mente desses jovens que estão chegando aí, tá? Agora vamos para o próximo. E nós temos um caderno de oração, ali o caderno. Então muitas pessoas falam: vou botar o nome ali no caderno, eu quero que bote, quero que faça na mesa. Então seria tão bom se as pessoas me fizeram as perguntas e viessem aqui hoje. Então a espiritualidade, ela trabalha. Então nós estamos vendo aqui, esses irmãozinhos aí, como eu falei, que é uma aparelhagem complexa, um equipamento de espiritualidade de trabalho, e esse equipamento, eles botam a espiritualidade no salão, botam diante do caderno, vocês estão vendo aí, e vão passando os nomes das pessoas. Então vai mandando, teu nome é fulano de tal, aí o nosso nome é mantra, né? Não vai para o nome fulano de tal, ele vai para a casa de fulano, o que está acontecendo? Vai botar o nome lá, você botou o nome do teu filho lá, vai para a casa de fulano ver a assistência social, e vai distribuindo os trabalhadores para ir nas casas da assistência. Então não é passado não em branco não, aqueles nomezinhos são todos vistos, e depois que é feito ali, quando é a quarta-feira, ele é trazido aqui. Então a espiritualidade faz a parte dela, eu falo que nós complica as coisas. Mas nós estamos vendo aí que quando foi no aparelho, passar o aparelho, soltou um nome, né? Apareceu a foto de uma senhora, né? Bem nítida com o nome. Por que apareceu aquele nome ali? Porque essa senhora era uma mãe que pedia pelo seu filho. E ela conseguiu entender o amparado que teria esta casa. E ela pediu com muito amor, com muito fervor, implorando a espiritualidade amiga, implorando a Deus, a Jesus, o socorro para o filho dela. E foi com tanta intensidade, com tanta energia, que soltou a foto dela. E eles, pode botar o próximo. E aí, os mentores vão procurar essa irmã, ela está aqui. Aí foi encontrada a irmã. Não é só chegar e botar o nome, é pedindo a Deus, a Jesus, orando na energia e seriedade, com a fé que você pede, porque a fé remove montanha. Então, quando a gente faz a coisa com fé, as coisas acontecem. Aí, os mentores chegaram perto dela e começaram a estudar a situação. Então, o que aconteceu? O filho dela separou da esposa e foi morar na casa dela. E não está sabendo lidar com essa situação da separação, da perda. Você convive, a gente convive com as pessoas, né? Quando a gente, o laço é cortado assim de repente, é difícil conviver. Ainda mais quando a gente nutre essas pessoas sentimento forte. Então, ele estava desanimado, então depressivo, pensando em se matar. E a mãe pede ali para o filho. Então, a intensidade. E nesse momento, graças a Deus, não podemos falar mais nada, o irmão recebeu auxílio, a espiritualidade começou a trabalhar na vida dessa família. Com certeza as coisas vão melhorar. Porque essa casa aqui, que nós entramos, pedindo com fé e com Jesus, todos nós seremos atendidos, todos nós seremos amparados. E no momento que estamos aqui, temos a certeza desses irmãos que trabalham ao nosso favor, pensamos em nossa casa, pensamos nos nossos problemas, pedimos a Deus que você está na casa certa. Aí tem a hora do passe. Aí nós vamos para a hora do passe. Aí nós vamos dar na hora do passe. O que é o passe? Não tem nada de estudar passe. Passe é a posição de mão. É
uma troca de energia, onde os irmãozinhos sentam e eu, praticamente, quando vou dar o passe, eu mentalizo um Pai Nosso, eu mentalizo uma Ave Maria, mentalizo um Salmo. Então é a nossa energia, a energia do mundo espiritual, que vai manipular essas energias, que vai ajudar o irmão que está recebendo o passe. Mas nós estamos vendo aqui que tem um irmãozinho que está tomando passe, ele não está nem aí. Vê o quadro, ele está pensando em outras coisas, está ali, ó. Está tomando passe para tomar automaticamente. Não tem a noção do ambiente que ele está. Não tem noção do socorro, da oportunidade que ele está recebendo diante daquele passe. E ele está... Nós já no outro lado, nós vemos outra irmãzinha que na hora que está tomando passe, ela ora, ela pede, ela clama, ela pede a Deus. Chega a intenção do perispírito dela, sendo envolvida ali com fé. Essa menina está sabendo onde ela está, a oportunidade que ela está tendo, e está recebendo toda a ajuda. Ela consegue receber 100% da ajuda necessária, porque a espiritualidade fez a parte dela, e essa irmã conseguiu conectar com a espiritualidade e fez a parte dela. Então essa irmã recebeu mais de 100% de ajuda. E chega a hora da frutificação das almas, né? Então aqueles fluidos que foi manipulado, eles vão procurando o nome e botando esses remedinhos nas nossas águas. Então não é qualquer água. A água frutificada da nossa casa é um material importante, é um remédio poderoso. Quem viu aquele filme de Nosso Lar, que a venerana vai na natureza buscar recurso para botar na água para o futuro outro marido lá do nosso irmão, ela pede à natureza esse recurso. E esses recursos são trazidos da natureza para nós e colocados na água. São um remédio poderoso, capaz de realizar muitos efeitos dentro de nós, na nossa casa. Mas, se eu esqueci de botar o nome, não tem problema, a espiritualidade sabe, mas se botar o nome facilita, a gente ajuda os trabalhos da casa espírita. E muita gente fala assim: Cláudia, você é daquela doutrina inventada por Kardec, né? Kardec inventou esse negócio de doutrina, Kardec inventou a doutrina. Aí nós falamos, Allan Kardec, ele não é o criador da doutrina espírita, ele é o codificador da doutrina espírita. Então, o espiritismo é o Cristo, o ensino redivivo. Nós trabalhamos com o ensinamento de Jesus. A casa espírita tem Jesus como modelo e exemplo a ser seguido. E a bandeira que a casa espírita levanta é fora da caridade, não a salvação. Nós temos esse trabalho no todo do próximo, do amor ao próximo. Porque quando perguntaram a Jesus, eu tenho isso que na minha cabeça, assim, eu pergunto: Jesus, como fazer para entrar no reino dos céus? Amar a Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração. Mas que há um semelhante a esse: ama teu próximo como a ti mesmo. Fazer os outros aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem. Essa casa me ensinou, eu do semente de Jesus, a me dar mais atenção ao meu próximo, o nosso semelhante. Porque quando eu passava na rua, eu vejo pessoas na rua assim, a gente passava com aquela diferença. E hoje a gente não pode fazer nada, faça uma prece, faça uma ajuda. Então, a casa espírita é o Cristo redivivo. E só nos resta agradecer a Deus e a Jesus e Kardec e aproveitar essa oportunidade que nós temos já nessa casa espírita. E agora, voltando para nossos irmãos desencarnados, que, como nós falamos, o Espiritismo é uma doutrina simples, nós complicamos. A diferença de vocês para nós, que vocês foram o que eu sou hoje, o espírito encarnado no corpo físico. E vocês são o que eu serei amanhã, um espírito fora do corpo físico. Então, não tem cumplicidade, não tem nada. A única coisa que eu sempre acho, a covardia que fizeram para a nossa humanidade, foi ocultar a informação que eu acho preciosa, que é a princípio da vida além desta vida. Negar que não existe morte. Eles falam: não, existe sim. Nós temos outra vida além dessa vida. Porque se nós tivéssemos essas informações, seriamente que nós tomaríamos outras decisões.
Com essa informação, nós agiríamos de outras formas. Não teríamos tanto ateu, não teríamos tantas pessoas de crente da vida. Porque hoje, meu trabalho é o público. O que nós vemos hoje, há tanto de pessoas descrentes que estão na igreja, que não vamos falar de religião, que estão em outras denominações aí, e que não conseguem receber resposta, que tem dúvida. Numa reunião aqui com o nosso irmão Cláudio, nós temos nosso irmão Cláudio, que ele dá uns estudos, uma pessoa que eu admiro muito, porque eu aprendi muito com ele. Ele narrou um fato, eu vi aqui na memória, ele já está sumindo. Ele narrou um fato para nós aí, veio assim e subiu, mas volta de novo. Que ele narrou um fato para mim, que me veio quando eu estava falando, vou voltar ao assunto e ver se volta. Então, quando nós estamos aqui nessa casa estudando, aprendendo, é preciso nós estudar, que o socorro não falta, e quando nós temos a informação de que existe outra vida além dessa vida, com certeza nós tomaríamos outra atitude. Porque conversando com as pessoas na rua, eu falei que eu conheço, elas falam: eu não aceito você falar para mim, eu não aceito você dizer que eu tenho que sofrer, eu não aceito isso. Então a gente vê a desinformação, a falta de saber que todos nós somos responsáveis pelos nossos atos, que Jesus é bom, mas que a terra ela é uma sementeira, a gente planta, a gente colhe. Quem planta bênçãos, colhe amor. Quem planta vento, colhe tempestade. Então nós estamos colhendo, a atitude foi nós mesmos que tomamos. Então se muitas pessoas eu vivendo no meu dia a dia, e eu fico triste com essa desinformação, foi a maior covardia que fizeram com a humanidade, ocultando a desencarnação, e ocultando que existe outra vida além dessa vida. Porque muitas informações, essa informação, muitas pessoas tomariam outro rumo, teria outras decisões. Então é uma doutrina de amor e luz. E quando nos resta agradecer a Kardec, por ser o codificador dessa doutrina. Por isso eu termino com a música de Kardec, tá? Muito obrigado a todos. Digo Kardec, obrigado pelo Espiritismo, por ter renunciado, pelo Espiritismo e a vida dedicado ao Espiritismo.